A Venezuela voltou ao centro do cenário internacional após uma ação direta dos Estados Unidos que reacendeu debates sobre soberania, poder e limites no sistema global. As versões oficiais variam, os discursos se chocam e a informação circula de forma fragmentada, como quase sempre acontece quando interesses estratégicos estão em jogo. Mas quando a poeira baixa, uma coisa fica clara. Esse episódio não pode ser tratado como um acontecimento isolado ou inesperado. Ele se encaixa em um processo mais amplo, construído ao longo do tempo, marcado por pressão econômica contínua, presença militar dissuasiva na região do Caribe e uma narrativa constante de segurança, usada para justificar ações cada vez mais explícitas. Reduzir tudo à ideia de um ataque pontual ou a uma resposta emergencial é perder o essencial. O que está em curso não é improviso, é método. É o uso de um país fragilizado como palco para uma mensagem que vai muito além de suas fronteiras. A Venezuela ocupa uma posição específica nesse tabuleiro. Rica em recursos, mas politicamente isolada, com pouca capacidade de reação internacional e facilmente enquadrada em narrativas negativas. Isso a transforma em um alvo funcional para ações que precisam causar impacto, sem gerar um confronto sistêmico maior. O ponto central não é apenas o que aconteceu ali, mas o que esse episódio revela sobre o momento atual das relações internacionais. Porque ações desse tipo não são pensadas apenas para resolver um problema imediato. Elas são pensadas para produzir efeitos psicológicos, políticos e estratégicos em escala regional. É a partir dessa leitura que a análise precisa avançar. Não para repetir versões oficiais, mas para entender o papel que esse tipo de movimento cumpre num mundo em transição. O recado regional. Medo como ferramenta de poder. Quando se entende que a Venezuela não é o fim, mas o meio, a leitura muda completamente. O que está em jogo deixa de ser um conflito localizado e passa a ser uma mensagem regional. Em geopolítica, mensagens raramente são enviadas uma única vez e para um único destinatário. Elas são construídas para serem observadas, interpretadas e absorvidas por todos os que estão no entorno. A ação contra a Venezuela cumpre exatamente esse papel. Ela não precisa ser repetida em outros países para funcionar. Basta existir. Basta ser visível. Basta gerar a sensação de que certos limites podem ser ultrapassados sem grandes consequências. Esse é o verdadeiro efeito político da força. Não a destruição em si, mas o medo antecipado do que pode vir a seguir. Esse medo não atua apenas sobre populações. Ele atua principalmente sobre governos e elites. Ele reorganiza decisões antes mesmo que elas sejam tomadas. Projetos são adiados, parcerias são revistas, ambições são recalculadas. Não porque alguém foi diretamente ameaçado, mas porque o custo de sair da rota passa a parecer alto demais. É assim que o poder funciona, quando o controle automático começa a falhar. Não se impõe todos os dias. Se demonstra em momentos estratégicos, em lugares cuidadosamente escolhidos. A Venezuela reunia exatamente essas condições: fragilidade política, isolamento internacional e relevância simbólica, suficiente para que o recado atravesse fronteiras. O ponto central é que esse tipo de ação não visa estabilizar a região, pelo contrário. Ele cria instabilidade controlada. Uma instabilidade que não explode tudo, mas que mantém todos atentos, inseguros e cautelosos. É um estado permanente de alerta, que favorece quem já ocupa posições dominantes. Nesse contexto, a América do Sul não é vista como um conjunto de países soberanos, mas como uma zona de influência, um espaço onde crescimento excessivo, autonomia estratégica ou alinhamentos fora do esperado precisam ser constantemente vigiados. Quando a vigilância falha, o exemplo aparece. A mensagem é clara, mesmo quando não é dita. Há caminhos que podem ser seguidos e caminhos que têm custo. E esse custo não precisa ser pago por todos. Basta que alguém pague de forma visível para que os outros aprendam. Esse é o papel real da Venezuela nesse momento histórico. Não resolver um problema específico, mas disciplinar o ambiente regional. Preparar o terreno para pressões futuras que não virão com tanques, mas com expectativas, medo e cálculo político. Que é a partir desse ponto que a análise precisa avançar para algo ainda mais profundo.
Por que esse tipo de recado se torna necessário agora? E o que mudou no mundo para que a força volte a ser usada dessa maneira? BRICS, China e o fim do controle silencioso. Para entender por que esse tipo de demonstração reaparece, é preciso olhar para o pano de fundo global. O mundo entrou numa fase em que o poder deixou de ser silencioso. Durante muito tempo, a ordem internacional funcionou sem necessidade de coerção explícita. As regras eram conhecidas, os fluxos previsíveis e as alternativas limitadas. O sistema se mantinha quase sozinho. Isso começou a mudar quando surgiram estruturas paralelas capazes de operar fora desse eixo. Não como ruptura imediata, mas como desvio gradual. Blocos econômicos, acordos bilaterais, novas rotas de comércio e financiamento passaram a oferecer escolhas reais a países que antes tinham poucas opções. O BRICS se insere exatamente nesse movimento. Ele não é uma aliança militar, nem um projeto ideológico homogêneo. Ele funciona como um espaço de coordenação que reduz dependências e cria margem de manobra. Isso, por si só, já altera o equilíbrio, porque o poder concentrado não teme discursos. Ele teme alternativas que funcionam. A China desempenha um papel central nesse processo, não por imagem direta, mas por capacidade estrutural. Ela oferece escala, infraestrutura, financiamento e continuidade. Não exige alinhamento político explícito, mas constrói interdependência material. E interdependência muda decisões no longo prazo. Quando essas alternativas começaram a produzir efeitos concretos, a reação tornou-se inevitável. Tentativas de controle econômico direto, como sanções e tarifas, passaram a revelar limites. Em alguns casos, aceleraram exatamente aquilo que pretendiam conter: a busca por novos parceiros e novos caminhos. É nesse ponto que o poder muda de linguagem. Quando o controle econômico deixa de ser suficiente, o controle psicológico ganha espaço. A força reaparece não como conquista, mas como aviso. Não para dominar tudo, mas para lembrar que ainda existe capacidade de causar dano. A Venezuela surge nesse contexto como o lugar onde essa linguagem pode ser aplicada, com menor risco sistêmico. Ela permite a demonstração sem provocar confronto direto com outras grandes potências. É o uso da força como sinal, não como solução. Mas esse tipo de ação também revela fragilidade. Ela mostra que o sistema antigo já não se sustenta apenas pela inércia. Precisa ser reafirmado, precisa ser lembrado, precisa ser imposto em alguns pontos para continuar funcionando em outros. É por isso que essa disputa não é apenas sobre recursos ou governos específicos. Ela é sobre a transição entre dois modelos de mundo. Um que perde capacidade de impor silêncio e outro que ainda não consolidou novas regras. Nesse intervalo, ações como essa se tornam mais frequentes. E países que estão no meio do caminho, com capacidade de escolha, mas também com vulnerabilidades internas, passaram a ocupar o centro do tabuleiro. É aí que o Brasil começa a aparecer, não como alvo direto, mas como decisão estratégica em aberto. Colonialismo aberto e o silêncio que autoriza. Quando se observa o cenário com mais atenção, fica difícil sustentar a ideia de que o que está acontecendo é apenas influência ou disputa circunstancial. O padrão que emerge é o de um colonialismo contemporâneo, exercido de forma cada vez mais aberta, sem a necessidade de grandes disfarces. Não se trata de ocupação formal, mas de controle indireto, punição exemplar e uso da força como linguagem política aceitável. O que torna esse momento especialmente revelador não é apenas a ação em si, mas a reação quase inexistente do sistema internacional. Não há mobilização real, não há custo imposto, não há limite claramente estabelecido. Existem notas diplomáticas, discursos genéricos e um silêncio estratégico que, na prática, funciona como autorização. Esse silêncio não acontece por ingenuidade. Ele acontece porque enfrentar quem ainda detém capacidade de gerar instabilidade tem custo. E diante desse custo, a maioria prefere observar, calcular e esperar. O problema é que quando ninguém reage, o precedente se consolida. E quando precedentes se acumulam, o que antes era exceção passa a ser tratado como normal. A Venezuela se encaixa nesse processo como um território sacrificável. Um país que pode ser usado como exemplo sem provocar uma reação sistêmica. Não porque o que acontece ali seja irrelevante,
mas porque o sistema aprendeu a hierarquizar vidas, países e soberanias. Alguns são protegidos, outros são tolerados apenas enquanto obedecem, e alguns podem ser punidos para que os demais aprendam. Essa lógica não é nova, mas volta com força em períodos de transição global, quando as regras antigas já não se impõem sozinhas e as novas ainda não estão consolidadas. A força reaparece como ferramenta de organização do caos, não para resolver conflitos, mas para definir quem pode avançar e quem deve recuar. A pergunta que se impõe não é apenas jurídica ou diplomática, é estrutural. Até onde esse tipo de prática pode avançar sem ser questionada? Quantas vezes será necessário repetir esse padrão antes que ele seja reconhecido como algo maior do que um caso isolado? Enquanto essas perguntas não são feitas de forma coletiva, o sistema segue operando pela lógica do medo seletivo. E essa lógica não para onde começa. Ela avança até onde encontra resistência. Brasil. Influência, elites e a captura sem confronto. É a partir desse ponto que o Brasil entra de forma mais clara no tabuleiro, não como alvo de ataque direto, mas como peça estratégica em um modelo que privilegia influência interna em vez de confronto externo. O Brasil é grande demais para ser punido como a Venezuela. Por isso a lógica aplicada aqui é outra. O controle não acontece por meio de força militar explícita. Ele acontece pela captura de decisões, pela formação de elites alinhadas, pela dependência econômica naturalizada, pela repetição de um modelo em que o país exporta recursos, importa decisões estratégicas e adia projetos reais de autonomia. Esse processo não exige imposição violenta. Ele funciona por incentivos, acesso, prestígio e conveniência. Em troca de alinhamento, oferece estabilidade momentânea. Em troca de obediência, oferece previsibilidade. O custo só aparece quando alguém tenta sair da rota. É por isso que ações como a da Venezuela também funcionam como recado indireto ao Brasil. Elas lembram que a autonomia tem preço, que escolhas fora do esperado geram reação, e que a proteção não é garantida para quem decide caminhar sozinho. Em momentos de tensão global, essa lógica se intensifica. Medo externo vira argumento interno. Discursos de ordem, responsabilidade e alinhamento internacional passam a ser apresentados como neutralidade técnica, quando na verdade escondem decisões políticas profundas. O maior risco para o Brasil não é um ataque externo. É continuar fazendo escolhas estruturais sob pressão, sem debate real, sem horizonte de longo prazo e sem disposição para assumir os custos da autonomia. Essa forma de captura é silenciosa, eficiente e duradoura, e exatamente por isso é a mais perigosa. Força para fora, fratura por dentro. Quando se observa esse cenário em conjunto, uma contradição começa a se tornar evidente. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos projetam força para fora, o país enfrenta tensões internas cada vez mais profundas. Polarização extrema, crise institucional, conflitos sociais e uma sociedade fragmentada fazem parte do mesmo contexto que impulsiona decisões externas mais duras. Essa contradição não é nova. Ao longo da história, momentos de afirmação externa costumam coincidir com fragilidades internas. A força projetada para fora muitas vezes funciona como compensação simbólica para um sistema que já não consegue produzir consenso dentro de casa. Isso ajuda a entender por que ações desse tipo reaparecem agora. Não apenas por causa das mudanças no mundo, mas por causa das mudanças dentro do próprio país que as executa. Quando o controle interno enfraquece, o controle externo tende a ser reafirmado. O uso da força como aviso internacional não nasce apenas de confiança. Muitas vezes nasce de insegurança, da percepção de que o sistema já não se sustenta pela adesão espontânea e precisa ser lembrado, imposto e demonstrado. É por isso que essa análise não termina na Venezuela nem no Brasil. Ela aponta para algo maior, para um país que tenta manter sua posição global enquanto lida com fraturas internas cada vez mais visíveis. No próximo vídeo, a análise se volta para dentro dos Estados Unidos, para entender como essas tensões internas moldam decisões externas, como o medo se transforma em política, que até que ponto a projeção de poder para fora é uma tentativa de conter um colapso que já começou por dentro.